Qual é o foco principal das histórias da Bíblia? Revelar Deus, né? Nos revelar Deus. Uma irmã me perguntou, e foi muito bom ela ter perguntado para eu poder comentar isso daí. Se a Tamar... deixa eu voltar aqui a projeção. Se a Tamar, ela também tinha sofrido incesto, né? Mas existem duas Tamares na Bíblia. A outra Tamar é a filha de Davi. Essa sim foi violentada pelo irmão. Então essa Tamar que eu estou contando é outra. Essa relacionada a Judá. Essa história acontece bem antes na história do povo de Israel. Nós estamos falando aqui na época que José estava no Egito. Lembra que nós estamos em Gênesis, essa história está em Gênesis. E a outra Tamar era filha de Davi, então a gente tem aí uma história longa, não sei te dizer de cabeça aí quantos anos, mas ainda muita coisa vai acontecer até chegar a essa outra Tamar, né? Então é a outra Tamar. Então vamos lá, vamos agora ver como é que Deus se revela na história de Raabe. História muito interessante. Vamos lá para Josué 2, capítulo 2. E aqui nós estamos com o povo de Israel prestes a entrar na Terra Prometida, né? É esse o contexto histórico que nós estamos aqui em Josué. Então, Josué 2, nós vamos olhar esse capítulo todo. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Por que esse povo tinha medo de Deus? O que eles tinham ouvido falar? As pragas do Egito, né? As pragas do Egito, Deus se revelou. Então, continuando aqui no 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que a gente está vendo aqui nesse versículo? Raabe está reconhecendo que Deus é Deus, né? E ela temeu a Deus. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra,
usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cai sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então nós vemos aí uma mulher extremamente corajosa, que vem de um povo perverso, que Deus tinha ordenado que fosse destruído, mas Deus reconhece a fé de Raabe e muda a história dela. Vamos olhar agora em Josué 6, como é que essa história continua. Josué 6, do 15 ao 25. Josué 6. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata, o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. E aqui a gente vê uma coisa tão interessante, né? Que aconteceu na vida de Raabe. Então ela era gentia, né? Não fazia parte do povo de Deus. Vinha de Jericó, a cidade que Deus ordenou que fosse completamente destruída. O pecado dela fica bem claro toda vez que a gente lê Raabe, que era prostituta, Raabe, que era prostituta. Então, a todo momento, né, para ninguém ter dúvida, realmente era prostituta, mentiu para esconder aqueles homens, eles estavam lá e ela disse que eles não estavam. Né? Então, tudo isso não deixa de ser pecado.
Mas Deus transformou de tal forma a vida de Raabe, dessas mulheres que eu vou falar para vocês, todas elas, a história de Raabe é a que mais me impressiona. Porque Deus transformou uma prostituta em mãe de família. E sabe de quem que ela foi mãe? De um homem, gente, que nós vemos a história dele. Na verdade, vocês vão ver a história dele amanhã, amanhã vai ser falado sobre Ruth. Então, vocês vão ver um homem que era um cavalheiro. Boaz. Raabe foi a mãe de Boaz, que casou com Ruth. E na história de Ruth, a gente observa ele um homem extremamente cuidadoso, atencioso, cavalheiro. Poderia ter abusado de Ruth tranquilamente na situação que ela estava, completamente vulnerável. E ele se comporta assim como realmente um homem de Deus. E quem era a mãe dele? Uma Raabe, a prostituta. Então a gente vê mais uma vez quem é o nosso Deus, né? Um Deus que não se importa com o nosso passado, o que a gente fez, e é capaz de transformar qualquer história, qualquer pessoa, né? Por pior, entre aspas, que seja o pecado diante dele, qualquer pecado é ruim, mas aos nossos olhos nós temos essa avaliação de pecados piores, né? Então, como Deus transforma a ponto de pegar uma prostituta e transformá-la em mãe de família. Então, Deus adotou, protegeu, transformou, providenciou um marido e filhos para Raabe. Então, é isso que a gente aprende de Deus nessa história de Raabe. A história de Ruth, eu não vou falar para vocês, porque a Aline vai ensinar para vocês amanhã a história de Ruth. Então, a gente não vai passar pela história toda. Eu vou só dar uma olhada no capítulo 4 de Ruth. Vamos lá. Vou contar só o fim da história para vocês, né? Aí é maldade fazer isso, né? Não, eu não vou ler, não. Não vou ler. Nem o capítulo 4. Deixa que amanhã a Aline vai contar a história e vocês vão ficar sabendo. Vocês já sabem que Ruth está na linhagem do Messias. A gente começou falando sobre a nossa genealogia. Então, a gente já sabe que ela faz parte da família. E ela casou com Boaz, que foi o filho de Raabe, e ela vai ser a mãe de Obed, que vai ser o avô de quem? Eita, é muita família para a gente entender, né? O avô de Davi. Então, a gente vai se familiarizando aí com essas peças da família, no final das contas, da família de Jesus, né? A gente está falando aqui da família de Jesus. Mas amanhã vocês vão ver a história de Ruth. Era moabita, povo inimigo de Deus, foi salva também pela fé no Deus de Israel. Ela não era do povo judeu, né? Então ela também se converte ao Deus de Israel. A passagem ali que tem no livro, mas isso vocês vão ver amanhã. Então Deus salvou, protegeu e proveu para Ruth. Muito parecida com a história de Raabe que nós vimos. E aí, nossa última história de hoje, a história de Batseba. 2 Samuel, vamos lá olhar. Segunda Samuel 11. Vou ler do 1 ao 5, depois o 26 e 27. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. 26 e 27 também. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto... Não, deixa eu comentar primeiro. Perdeu um pedaço.
A Bíblia não nos dá muito mais informação do que isso que a gente acabou de ler sobre essa situação de Batseba tomando banho e Davi observando, né? Mas nós podemos, talvez, pensar em algumas coisas, né? Como é que a mulher, o marido está na guerra e aí ela vai tomar banho bem na hora que o rei está ali na varanda? E será que ela já não tinha alguma intenção, de repente, se meu marido morrer, será que eu não consigo me dar bem, né? A gente não sabe, na verdade, qual era a intenção dela. Mas a situação é esquisita, né? Vocês podem concordar comigo. Ninguém é obrigado a tomar banho em determinado horário, concordam comigo? Então, ela não foi ameaçada, vai tomar banho naquela hora, né? Então, a história é um pouco esquisita. Então, nós podemos ver também um pouco do pecado de Batseba aí nessa situação, né? Talvez tentando seduzir Davi. A questão é que a situação se complica, ela engravida. Davi percebe que isso vai causar um grande problema, então ele faz de tudo para parecer que ela engravidou do próprio marido. Não consegue, então no final das contas ele decide, não, eu vou matar, vou arrumar um jeito de matar o marido dela, porque aí a situação vai, né, na cabeça dele ia melhorar. Isso, na verdade, nos mostra uma realidade que o pecado sempre acaba nos levando mais longe do que nós imaginávamos, causando consequências piores do que nós imaginávamos, né? Isso é o que o pecado entrega, né? Ele promete muitas coisas boas, mas entrega muitas coisas ruins. Então, agora sim, versículo 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornando-se ela sua mulher, ele deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, né? Então, Deus não se agradou nem um pouco. E aí chama o profeta Natã para confrontar Davi. A gente vai para o capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Até o 18. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam:
Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. E o 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então nós vemos tanto uma história muito enrolada por conta de pecado em cima de pecado, sofrimento também de Batseba, ficou viúva, perdeu o primeiro filho, pecado adulterou, mas mais uma vez a gente vê a mão soberana de Deus em tudo isso. Deus perdoou o pecado de Davi e Batseba, sofreram a consequência de perder aquele primeiro filho, mas Deus não levou a consequência, mas Deus providenciou outro filho, e esse filho veio a ser o rei Salomão. Então a gente vê mais um exemplo de graça e misericórdia do nosso Deus, mesmo diante de uma situação completamente enrolada por conta de tanto pecado. E aí, para a gente concluir os nossos aprendizados em cima dessas histórias que nós lemos, nós vamos ver aqui, são 8 lições que nós aprendemos. A primeira delas é que Deus não nos dá o que merecemos. O Salmo 103:10 fala o quê? Alguém pode ler para mim? Que maravilha, né? Quanta esperança quando a gente sabe disso, que Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. Senão, certamente, nenhuma de nós estaríamos aqui. Né? E a gente viu isso muito claro através das histórias dessas mulheres hoje à noite. Né? Ele não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. A segunda lição que nós vimos é que Deus nos dá o que não merecemos. Isso é o exemplo da graça dele. Romanos 3, 23 e 24. Fala o quê? Alguém pode ler, por favor. Todos nós carecemos da graça de Deus e Deus refaz esse relacionamento com a gente através de Jesus Cristo gratuitamente, pela nossa fé e arrependimento dos nossos pecados. Então, ele nos dá o que nós não merecemos. Graça de Deus. Terceira lição que nós aprendemos com essas histórias dessas mulheres. Às vezes não entendemos as coisas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas. Mas Ele está no controle de tudo e seus planos sempre vão se cumprir. Como a gente comentou, provavelmente Tamar, ao passar por tudo aquilo, não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo com ela. As outras histórias das outras mulheres, a mesma coisa. Quando a gente está passando pela dificuldade, pelas lutas, muitas vezes nós não entendemos e às vezes nós temos a sensação de que Deus sumiu. Ou Ele não está lá, ou Ele não está vendo, né? E apropriado comentar essas situações que vêm acontecendo no Brasil, né? Nós tivemos um começo de ano com muitas tragédias e hoje eu até postei falando do livro Confiando em Deus, do Jerry Bridges, que eu acho um livro extremamente apropriado para a gente ler nesse começo de ano, diante de tantas coisas acontecendo que nós corremos o risco de não compreender muito bem quem é Deus, pensar, meu Deus, as coisas estão fora do controle, né? Acho que Deus não está vendo, ou Deus desistiu da humanidade, mas essa não é a verdade. A verdade, nós temos, o final da história está escrito, nós temos aqui nas nossas mãos, né? Então não é que Deus fecha os olhos e aí no final ele vai lembrar, não. A história está escrita por ele e tudo isso está no controle dele. O que fala Jó 42:2? Nenhum dos planos de Deus vão ser frustrados. E Jó chega a esta conclusão depois de sofrer também muitas coisas, né? Creio que a maioria de vocês é familiarizado com a história de Jó. Quarta lição que nós aprendemos hoje, que Deus usa até o nosso sofrimento para atingir os seus propósitos.
Então, o sofrimento não está lógico. Deus, quando ele criou o ser humano, criou o mundo, o propósito dele não era que houvesse sofrimento, mas o homem desobedeceu. E aí, a partir disso, o sofrimento entrou no mundo e nós vamos passar por situações de sofrimento nesse mundo. Não tem... E Jesus nunca quis tornar a história mais bonita, né? Falou, não, vai dar tudo certo. Aquela famosa frase, né? Vai dar tudo certo, né, pastor Genô? Jesus nunca disse isso, pelo contrário, ele disse, vai dar errado. Vai dar errado, não se assuste, vai dar errado, né? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa vida não é aqui embaixo, não é essa, a nossa esperança não está aqui. Mas o que Deus faz? Ele usa essas situações de sofrimento para que Cristo seja formado dentro de nós, para que nós cresçamos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? Filho dele, o único que o agradou completamente. Quinta lição que nós aprendemos, que Deus é provedor e protetor dos seus filhos. Nós muitas vezes não entendemos como as coisas vão se organizar no final, mas a verdade é que Deus protege e provê para os seus filhos. Salmo 127, 1 e 2 vai nos mostrar essas duas coisas, a proteção e a provisão de Deus. Quem é que pode ler? Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente granjeaços. Aos seus amados, ele dá reposição. Então é Deus que protege e quem provê para os seus. Sexta lição que nós aprendemos, que Deus perdoa os nossos pecados, mas não nos livra das consequências, né? As coisas que nós nos envolvemos, mediante o nosso arrependimento, Deus sempre vai perdoar. Mas nós precisaremos colher os frutos das coisas que nós fizemos, né? A situação de Davi, ele adultera, tenta corrigir ele da forma dele, acha que ninguém vai ver, passa um tempo, né, até Deus chamar Natan para confrontá-lo, mas Deus ainda assim deixa que a consequência aconteça. Ele perde aquele filho, não só isso, mas a gente vê Deus falando que a espada nunca se apartaria da casa dele. E aí a gente vai, a partir daí, estudar a história de Davi, problema com o filho aí que não acaba mais, né? Inclusive a história de Tamar, que a irmã tinha perguntado e eu comentei, do incesto de Tamar, é filha de Davi. Então, realmente a gente vê que muitas coisas aí acontecem como consequência do que Deus permitiu para Davi, né? E é aquela questão, quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Deus deu muita coisa a Davi. A responsabilidade dele era muito grande como um líder. Tendo feito o que fez, as consequências ficaram por aí. Números 14, 18. Não é que Deus vai punir os filhos pelo pecado dos pais, não é isso, porque a Bíblia vai falar em outra parte que Deus não faz isso. Deus não vai, meu pai pecou e Deus vai punir em mim, não é isso. Mas a questão é que a consequência dos nossos pecados, ela atinge muitas vezes os nossos familiares, nossos filhos e às vezes netos. Depende do que foi feito, vai seguir. Na própria história de Davi, a consequência do pecado de Davi. Primeiro, morreu o primeiro filho com Batseba. Depois, a questão da espada não se apartar da casa dele. Os filhos foram colhendo ali também as consequências do pecado de Davi. Hoje que aí eles vão se envolver nos próprios pecados deles também, que vão ter as consequências deles. Mas a questão é que a consequência do pecado, muitas vezes, ela vai mais longe, como eu falei. O pecado sempre vai levar mais longe do que você imaginava, sempre vai causar coisas piores do que você calculou, né? Então, o bom é não arriscar, né? Infelizmente, a gente insiste
continuar, muitas vezes. Lição 7. Nossas histórias de vida são uma pequena parte da grande história de Deus. Como eu falei no começo, não é você que aceita Jesus, Ele que te aceita. Não é que eu vivi a minha história soberana na minha vida e um dia eu vou lá e eu pego aqui Jesus, né, na prateleira, né, aceitei, e oferecer uma bandeja para mim, eu quero, aceita Jesus? Aceita, por favor, só um, por favor. Aí eu pego e coloco na minha vida. A gente vive mais ou menos assim, mas não é absolutamente assim. Ele que aceita a gente, Ele que recebe a gente, e aí nós somos incluídos na história dele, a história é dele, é sobre ele, né? Eu não entendo qual é o propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus na sua vida está aqui, Isaías 43:7. A todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, reformei. Qual é o propósito de Deus para sua vida? A glória de Deus. Né? Você foi criado para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus. Então não é difícil achar o propósito de Deus para a nossa vida. Está aqui nas Escrituras. Nós não somos chamadas a ir buscar o propósito. O que será que Deus tem para mim? Deus quer que você glorifique o nome dEle, aonde quer que você esteja. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida. Né? Você glorifique o nome dEle. Nós somos uma pequena parte da história, muito pequena. O mundo não gira ao nosso redor. Que pena, né? A pior notícia da noite que você recebeu. 8ª e última lição que nós aprendemos. Deus aceita qualquer pessoa que coloca a sua fé inteiramente nele. Inteiramente nele. Nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos Ele como Senhor, Salvador e Senhor das nossas vidas. Muitas vezes a gente reconhece facilmente a questão do Salvador, né? Quem não quer um Salvador? Ainda mais nessa ideia do aceitar, né? Aceita o Salvador? Lógico que eu aceito de graça, né? E o Senhor? Você aceita o Senhor para a sua vida? Alguém que vai controlar? Na verdade, Ele já controla, né? A gente que acha que não. Mas Ele já controla. O que a gente vai fazer é reconhecer isso. E passar a viver de maneira alinhada com isso. Então, agora eu vivo de forma alinhada com isso. Eu sei quem é o dono da minha vida. Eu sei que eu vivo para Ele. Eu sei que eu estou aqui para trabalhar para Ele. Eu sei que eu estou aqui para trazer glórias ao nome dEle. O que diz Romanos 9:10? Porque quando eu vou confessar diante do Senhor e em teu coração creio que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quando a gente crê de todo o coração e reconhece isso, nós podemos ser salvos. As pessoas podem ser salvas. E aí Deus não faz distinção de pessoas. Nós vimos que mesmo no Antigo Testamento, nós hoje vimos histórias de 2 mulheres que não eram do povo judeu. Nós vemos claramente que Deus as aceitou, né? Tanto que elas estão na família de Jesus Cristo, na genealogia que nós lemos ali em Mateus, as pessoas que reconheceram que Deus era Deus. Né? E aí, para a gente finalizar, quero só fazer um minuto de comercial aqui para vocês, falando de 2 coisas. A primeira delas é a Conferência de Treinamento e Aconselhamento Bíblico. Né? Eu costumo dizer que é a melhor semana do ano, a semana onde nós estudamos intensamente as Escrituras para aprender como lidar com os desafios da nossa vida, os desafios do dia a dia. A gente faz com o objetivo de ajudar outras pessoas. Aconselhamento é algo que Deus manda todo cristão fazer, e nós já fazemos naturalmente, nós damos conselhos a todo momento. E se eles não são bíblicos, eles estão vindo da onde, né? Então, o ideal é que eles sejam bíblicos. Mas o que acaba acontecendo é que, à medida que nós participamos das aulas, nós vamos ser trabalhados. Deus vai trabalhando o nosso coração. Então, em primeiro lugar, a gente vai vendo o nosso coração sendo transformado. E aí, depois disso, a gente usa esse conteúdo para ajudar outras pessoas. E a segunda propaganda da noite é sobre o meu livro, que vai ser lançado também na Semana do Aconselhamento Bíblico. Depois eu vou dar mais detalhes, porque o livro ainda não está impresso, já está com a capa, mas ainda não está impresso, ainda faltam alguns detalhes. Mas é sobre um assunto extremamente importante, que o mundo fala de todo jeito, errado de todo jeito,
Infelizmente, na igreja nós falamos muito pouco quando falamos, né? E o resultado disso são casamentos destruídos, que nós vemos diariamente, principalmente quem serve no Ministério de Aconselhamento Bíblico sabe o tanto de problema que isso tem causado, né? A falta de informação sobre o assunto sexo. E o nome do livro é Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e as Verdades Bíblicas que Libertam. Então você vai ter... Obrigada por me avisar que está na hora de acabar. Vai ter informações sobre o que glorifica a Deus nessa área, tá certo? E para finalizar, vou deixar aqui para vocês meu e-mail, meu WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que queiram perguntar, queiram material, eu quero estudo sobre isso, sobre aquilo, eu quero um livro sobre isso, me indica isso. Estou aí à disposição de vocês, tá certo?